Atos capítulo 18, versículos 9, 10 e 11, diz assim: E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fale, e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. E ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Amém. Os irmãos que gostam de anotar a temática, eu quero hoje falar um pouco com os nobres colegas de ministério a respeito de um tema que me toca muito. Deus encoraja Paulo. É sobre isso que eu quero falar. E eu quero traduzir esta palavra dizendo: Deus vai nos encorajar esta noite em nome de Jesus. O apóstolo São Paulo, nesse contexto de fundação, nesse contexto de inauguração, nesse contexto de iniciação da igreja de Corinto, Paulo, ele está um tanto desanimado, ele está um tanto desalentado, ele está desencorajado. Podemos até dizer que Paulo está cansado, ele está extenuado, ele está superado. Porque é uma falácia esta ideia de que o ministério não nos leva ao exaurimento. É claro que trabalhar na obra é prazeroso, trabalhar na obra é satisfatório, mas nós chegamos às raias do esgotamento quando atuamos com denodo, com esmero, com entrega na obra e na vocação que Deus nos deu. O apóstolo Paulo aqui, ele está um tanto desanimado. E quem fala do seu desalento, quem fala de suas amarguras, de suas angústias, não sou eu. Quem descreve a situação na qual ele se encontra quando a igreja de Corinto está começando é o próprio apóstolo São Paulo. Eu queria pedir para os irmãos abrirem as vossas Bíblias na primeira carta de Paulo, no capítulo de número 2, no versículo de número 3. Aqui está um depoimento do apóstolo Paulo, quando ele expõe para a igreja os seus sentimentos, quando ele fala do seu interior, quando ele desnuda a sua alma. O obreiro, ele não pode muitas vezes fazer isso. Geralmente, ele é obrigado a reprimir suas dores. Geralmente, ele é obrigado a calar suas agonias. Mas o apóstolo Paulo, mostrando a sua fragilidade, mostrando a sua vulnerabilidade, ele dá para a igreja de Corinto, quando ele escreve a carta, um depoimento no qual ele solta, expõe, explicita o seu sentimento quando da fundação da igreja. E Paulo vai dizer o seguinte, em 1 Coríntios 2:3: Eu, irmãos, estive convosco, mas vejam, por gentileza, nobres e queridos e diletos obreiros, as adjetivações que Paulo imprime a respeito dele mesmo. Ele diz: eu estive convosco, e aí ele vai colocar adjetivos, qualificações, em fraqueza. Ele diz: eu não estive com vocês em fortaleza, eu estive em fraqueza, eu estive em debilidade, eu estive fraco, eu estive superado, eu estive em fraqueza. Mas essa fraqueza, Paulo diz, ela avolumou-se, ela progrediu, e ela chegou às vias de temor. Ele diz: eu estive em fraqueza e eu estive convosco em temor.
Mas é interessante porque a Bíblia fala que um abismo vai chamando outro abismo. E aí Paulo fala da condição, do status máximo da sua fragilidade. Ele diz: eu não só estive em fraqueza e em temor, mas eu estive também convosco em tremor. Quer dizer, o meu corpo sentia o peso da vocação, a minha alma sentia. Eu tinha uma espécie de burnout, essa doença que dizem que afeta a mente, afeta o coração, as emoções, e manifesta-se, traduz-se, expõe-se através do corpo. Paulo diz: eu estava somatizado com as minhas dores quando eu estive com vocês. Ou seja, Paulo está desencorajado, ele está extenuado, ele está cansado. E aí vem uma pergunta: por que Paulo está tão superado desta forma? O que levou o apóstolo aos gentios? O que levou o doutrinador da igreja? O que levou o maior missionário do primeiro século a chegar a essa estafa? O que o levou a isso? Algumas coisas que eu gostaria que você voltasse lá para Atos 18 e percebesse comigo algumas causas da fragilidade, da limitação e das fraquezas, temor e tremor de Paulo. Em primeiro lugar, Paulo está desencorajado, desanimado aqui por causa do fracasso que ele teve em Atenas. E isso está em Atos 18:1. Porque em Atos 18:1 fala que Paulo, ele chega em Corinto advindo de Atenas. E o que aconteceu com Paulo em Atenas? Os irmãos aqui são eruditos nas Sagradas Escrituras e sabem as Escrituras muito bem. E os irmãos sabem que em Atos 17 nós temos Paulo no Areópago, Paulo lá no anfiteatro, Paulo na arena de Atenas, contendendo e combatendo com duas grandes frentes filosóficas do primeiro século, os estoicos e os epicureus. E Paulo era muito bem formado, ele era a erudição em pessoa. Então ele não preservou conhecimento, ele não sonegou habilidade na retórica, na eloquência, na capacidade de desenvolvimento dos argumentos e da persuasão. Paulo trouxe em Atos 17 um dos maiores, um dos mais belos, um dos mais teológicos e doutrinários sermões que as Escrituras possuem. Ele trouxe uma mensagem impactante, apoteótica, poderosa, cheia de expressões, cheia de vocábulos, cheia de explicações, cheia de sabedoria humana, cheia de exposições e de intelecção. Mas no final, quando Paulo lança a rede, quando Paulo faz a reunião dos salvos, Paulo não consegue ter grande êxito em Atenas. Os irmãos sabem bem que ali, depois daquela pregação, apesar e não obstante ao fato de ser mesmo um dos maiores e mais belos sermões bíblicos, o resultado é ínfimo, o resultado é pífio, o resultado é líquido, é fraco, o resultado é chamado de comezinho, é um resultado ralo. Por quê? Porque somente 2 pessoas se converteram. Paulo não conseguiu ganhar uma família para Jesus. Paulo não conseguiu estabelecer uma igreja. Paulo não conseguiu formar um corpo diretivo para a igreja, de presbíteros e de líderes. Paulo, ele fracassa em Atenas.
E aí, Paulo então pega as suas tralhas e vai para Corinto. E quando ele chega em Corinto, ele não chega na pomposidade de um pastor que acabou de ter êxito em um grande projeto. Ele não chega com todo o glamour de alguém que teve um grande resultado. Pelo contrário, ele chega cabisbaixo, ele chega entristecido, ele chega angustiado. E por quê? Porque lá em Atenas, apesar dele ter dado tudo de si, ele não conseguiu colher a contento, ele não conseguiu formar uma igreja, ele não conseguiu trazer a cabo um corpo de obreiros, ele não conseguiu deixar e nem fazer uma história ali na cidade de Atenas. Paulo passou e com a mesma velocidade que foi a sua passagem, foi também passada e esquecida em Atenas a sua história. Aí esse Paulo chega ali em Corinto, não advindo de um grande êxito, não como alguém que está prestes a passar no arco do triunfo, a andar pela rua da vitória. Não, Paulo está ferido, Paulo está machucado, ele está, como nas palavras dele mesmo, em fraqueza, em temor e em tremor. Agora é interessante que a causa dos desalentos paulinos ainda fala de um outro texto sagrado. É o texto de Atos 18:2. E aí, em Atos 18:2, acontece um fato importante. Qual é o fato que está descrito em Atos 18:2? É a chamada diáspora compulsória dos judeus de Roma. O que quer dizer isso? Quer dizer que os judeus que moravam em Roma, eles foram expelidos, eles foram deportados, eles foram expulsos, eles foram colocados para fora. É interessante que, se nós lermos a história, nós vamos perceber que naquele tempo, por volta mais ou menos de 49 e 50 depois de Cristo, o imperador romano era um homem chamado Cláudio. E Cláudio, ele era um antissemita, ele era um preconceituoso, ele era um indivíduo extremamente discriminador, ele era um marginalizador por natureza. E quando ele olhou para os judeus na liberdade, nos afazeres, nos casamentos, nos trabalhos, lá em Roma, ele baixou um edital, ele baixou uma lei em 49 e 50 depois de Cristo, e nesse edital ele diz: eu não quero nenhum judeu, eu não quero nenhum descendente de Abraão, Isaac e Jacó, eu não quero nenhum semita em terras romanas. E aí Paulo, ele toma ciência que ali para Corinto chegam Priscila e Áquila, advindos de Roma. E por que eles estão vindo de Roma? Porque Roma deportou os judeus que estavam em seu território. Paulo está aqui entristecido por causa da marginalização do seu povo, por causa do preconceito que o seu povo sofre. Não é fácil ser rejeitado, não é fácil ser discriminado. Seja alguém que é discriminado pela cor da pele, seja alguém que é discriminado pela compleição física, seja alguém que é discriminado pela condição socioeconômica, não interessa. Todos nós em algum momento já fomos vítimas de preconceito, e todos nós amargamos com fel na boca e com azedume na alma como é terrível ser vítima de preconceito. O preconceito, ele é ilógico, o preconceito, ele não tem cabimento na compreensão do homem médio. Por que não? Porque ele é sem causa, ele é sem justo motivo, ele é sem propósito, ele é sem razão. Os judeus são odiados em Roma, pura e simplesmente por ser judeus. E aí Paulo, ele também é judeu. E eu quero dizer uma coisa para ti: quando mexem com o seu povo unilateralmente, ou melhor dizendo, em ricochete, mexem com você também. Quando discriminam o seu povo, discriminam você. Quando marginalizam o seu povo, marginalizam você.
Então Paulo está aqui entristecido, porque ele é judeu, e ele sabe que o judeu, para Cláudio, o imperador, e para os romanos, os judeus são personas não gratas, e devem deixar os territórios. Não é fácil você ser excomungado, não é fácil você ser marginalizado, não é fácil ser deportado. Agora, em terceiro lugar, Paulo está também desanimado pelo conteúdo que está contido no versículo 6 de Atos 18. E o que acontece no versículo 6 de Atos 18? Ele é expulso, ele é excluído da sinagoga de Corinto. Os irmãos sabem muito bem qual era o método de Paulo, qual era o modus operandi do apóstolo. Como é que o apóstolo se comportava? Os irmãos lembram? Ele chegava numa cidade e ele procurava as sinagogas, e ele ia ouvir os mestres, e no final ele pediu uma palavra. Os mestres davam para ele uma palavra, e ele então começava a pregar e explicar que Jesus era o Cristo. E ele faz isso lá em Corinto. E quando ele faz isso, os judeus, ao invés de acolherem a palavra, os judeus o expulsam, os judeus o excomungam, os judeus disciplinam Paulo e cortam Paulo da comunhão. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos: eu sei que a disciplina na igreja, ela é importante. Nós temos a disciplina verbal, que é aquele diálogo, que é uma disciplina que ela tem um caráter, né, de fato e de verdade, preventivo, profilático. Nós temos a disciplina que diz respeito a afastar a pessoa de algumas atribuições, que é uma disciplina jamais remediativa. Mas nós temos o último nível da disciplina, que é quando a gente corta a pessoa da comunhão. E cortar a pessoa da comunhão é ruim. Agora, pior é expurgar a pessoa do meio da comunidade de fé. É fazer com que a pessoa não se sinta bem, não se sinta acolhida, não se sinta pertencente, não se sinta do meio. E eu vou dizer uma coisa: às vezes a gente faz isso com tanta facilidade, e colocar para fora é fácil, mas ser vítima é muito difícil. Paulo aqui, ele está sofrendo a dor do excluído, a dor do discriminado. Ele está aqui sofrendo a dor do expulso, a dor do marginalizado, a dor do escanteado, a dor daquele que foi colocado para fora. Eu me lembro quando garoto, eu uma vez fui disciplinado e cortado e expulso da igreja. Não expulso literalmente, mas quase. O que aconteceu? Eu era adolescentezinho assim, criança, jovem, criança ali, entre criança e adolescente, pré-adolescente. E aí eu estava com os colegas lá da igreja, e de repente alguém chegou com uma cabeça de boneca assim, e ela tinha um formato de uma bola de futebol. E aí nós olhamos para a rua da igreja era bem lisinha, e não tinha muito carro ainda. O que a gente fez? A gente falou: vamos jogar bola aqui. E nós começamos a jogar bola com a cabeça da boneca. Quando o pastor chegou, viu aquela cena, chamou todo mundo para dentro, e foi a primeira vez que eu fui disciplinado. Eu disse: meu Deus do céu, é muito ruim ser disciplinado. Você quer cantar e não pode, e parece que todo mundo está olhando para você. Se você um dia se colocar do lado do ferido, do lado do escanteado, do lado do marginalizado, você vai ver como é penoso. Quando eu já era grande, eu estava num ministério, começando na minha carreira ministerial, e lá havia um rigor muito grande. E está certo, não estou aqui censurando esse rigor de forma alguma, só estou explicando como foi. E aí havia um rigor, e aquele rigor dizia que se eu faltasse na reunião de obreiros tantos dias, eu era excluído, não dos quadros de obreiros, mas da igreja. E aí eu acabei faltando um período lá, e eu fui pregar numa das congregações, começando a pregar. Quando eu chego lá para pregar,
Um irmão tinha me convidado, não estava sabendo o que estava acontecendo, me convidou e eu sentei lá no púlpito e eu levei o kit glória. Você já foi pregar e já levou o kit glória? O que é o kit glória? São aqueles que se ninguém der glória, os seus amigos dão e te ajudam a continuar pregando, né? E aí eu levei o kit glória lá para me ajudar. E aí eu estou lá com o kit glória, daqui a pouco levanta-se o pastor, que era meu amicíssimo e todo, sem jeito, todo ali envergonhado, ele chega em mim e diz: rapazinho, você não vai poder pregar. Aí eu disse: mas por quê? Aí ele disse: você não vai poder pregar porque você está excluído. Eu falei: dos quadros de obreiros? Aí ele falou: não só, você está excluído da igreja. Aí ele falou: mas faz o seguinte, para não passar muita vergonha, fica aqui no púlpito, você só... Eu falei: meu Deus, olha, isso já se passaram muitos anos, mas eu me lembro até hoje como se tivesse sido ontem. Por quê? Porque não é fácil ser excluído, não é fácil ser colocado para fora. É claro que às vezes passa pela necessidade da igreja, mas não é fácil se colocar nessa posição. Paulo está superado, porque ele foi excluído, ele foi expulso, ele foi desigrejado compulsoriamente pela sinagoga que estava em Corinto. Agora Paulo, em quarto lugar, ele está também superado e desanimado pelo conteúdo de Atos 18:12. Eu quero que você, por gentileza, dê uma olhada aí. Olha só o que está em Atos 18:12, porque o texto fala que o apóstolo São Paulo foi levado à pretória romana, ou seja, ele foi levado para o judiciário, ele foi levado para a pretória, para o pretor, para a cúria romana, ele foi levado aos tribunais, ele foi levado às varas criminais, ele foi conduzido aos juízes, ele foi colocado diante dos magistrados. Paulo sofreu um processo judicial. E qual era a acusação que tinham contra Paulo? Não era uma acusação da ordem civil, era uma acusação da ordem criminal. E em que tipo penal estavam enquadrando Paulo? Estavam enquadrando Paulo num tipo penal da época que era a dissensão. E o que é a dissensão? É quando você leva pessoas a se rebelar contra a liderança. Havia esse tipo penal lá em Roma. E aí Paulo está colocado ali diante dos magistrados, porque ele afirma ter um outro rei quando César é rei. Ele afirma ter outro rei quando Herodes é rei. E aí então Paulo, por causa disso, ele vai ficar fragilizado. Eu quero dizer uma coisa para ti. Pela misericórdia de Deus, eu sou advogado e eu atuo, e uma das coisas que eu vejo que mais entristecem as pessoas é quando as pessoas recebem uma carta do juiz, é quando elas recebem um oficial de justiça na porta, é quando elas são intimadas, quando elas são citadas. O semblante da pessoa desfalece, ela não consegue dormir. Não é fácil ser levado às raias dos tribunais, e pior, não é fácil ser levado quando a causa que você defende é o reino de Deus, é a palavra de Deus, é o nome de Cristo. Nós estamos vivendo nesse nosso tempo dias como estes. Nós estamos vivendo gente que está tendo que se acordado ou que acordar 4, 5 horas da manhã, com mandados sendo cumpridos. E aí quando você vê, por que isso aí? Alguns é porque estão defendendo as causas nobres que envolvem o reino de Deus. Então não é fácil você sofrer uma ação judicial, não é fácil. Se você nunca recebeu um oficial de justiça na sua porta, o dia que você receber, vai te dar um frio na espinha terrível. Se você nunca foi conduzido a uma audiência de instrução e julgamento, você vai ver como você vai olhar para o advogado com outro olhar. Você vai dizer assim: meu companheiro, me ajuda, fala por mim aí, me ajuda, né? Não é fácil. Paulo está aqui, e Paulo não tem à sua disposição uma banca dos melhores escritórios de advocacia. Ele não tem à sua disposição os melhores retóricos da época para defendê-lo. Não, ele está lá sozinho.
ele está diante da cúria, ele está diante do tribunal. Agora é interessante que ainda existe uma quinta razão, porque Paulo está desalentado. Em quinto lugar, ele está desalentado por causa de problemas internos da igreja de Corinto. É interessante que, se nós lermos a primeira carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ver que aquela igreja era uma igreja boa, era uma igreja cheia de dons, era uma igreja importante, era uma igreja bem situada e bem localizada, mas era também uma igreja tomada por muitos problemas. E eu quero dizer que os problemas da igreja, por mais que a gente tente se livrar deles, por mais que a gente tente colocá-los num canto na nossa mente e dizer assim, isso aqui é a caixinha dos problemas da igreja, eu não vou mexer nessa caixinha. Os problemas saltam na mente, as lembranças vêm, e de repente o indivíduo 3 horas da manhã está preocupado com causas e com demandas que ele não deu origem, e talvez ele nem saiba a solução, mas ele é o intermediário para ouvir a voz de Deus e apresentar uma resposta para aquela causa e para aquela demanda. Não é fácil. Paulo está ali envolvido com os problemas da igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja difícil, irmãos. Era uma igreja difícil. Era tão difícil que Paulo diz que existiam lá os de Apolo, existiam lá os de Cefas, existiam lá os próprios de Paulo, e existiam lá os exclusivistas, e estes exclusivistas diziam ser apenas eles pertencentes a Jesus. Tinha também um outro problema, que tinha lá um incesto familiar terrível. Um padrasto permitia, aliás, um pai permitia que o filho tivesse relações íntimas com a madrasta, vivendo ali um trisal, uma bagunça. E aquilo era levado numa boa na igreja. Aquela igreja era difícil. Paulo diz, não levem uns aos outros ao judiciário, resolvam isso dentro da igreja. Por quê, irmãos? Porque vocês vão julgar anjos. Uma igreja que era litigiosa, uma igreja que era belicosa, uma igreja que era cheia de rinha, cheia de conflitos e de guerras. Não é fácil. Quando ele escreve o capítulo 8, ele está sofrendo para explicar a questão relacionada à comida, até o que comer e o que deixar de comer, era um tabu lá. Quando ele escreve o capítulo 7, ele está ali fazendo uma doutrinação a respeito do casamento. É uma igreja que parece que não entende o que é namorar, noivar e casar. Eles fazem uma confusão, e Paulo precisa resolver isso. Quando Paulo chega no capítulo 9, ele vai sistematizar e organizar os dons. E o que acontece lá? Enquanto o pastor está pregando, os irmãos estão profetizando. Enquanto o outro está profetizando, o outro profetiza também. E vira aquela bagunça no culto. Paulo diz, eu não sei como é que vocês, meus irmãos, conseguem, mesmo eu tendo passado tanto tempo com vocês aí, ser desse jeito, eu não sei. Aquelas dificuldades da igreja vão trazendo angústias e aflições para Paulo. E aí, quando chega na segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos ter o sexto problema e o sexto motivo da angústia de Paulo. Em 2 aos Coríntios, Paulo vai escrever para quê? Em 1 aos Coríntios, ele trata os problemas da igreja. E em 2 aos Coríntios, Paulo vai tratar uma questão muito complexa. Paulo vai tratar um problema ali muito relevante. Ele vai tratar o descrédito que os irmãos de Corinto davam ao seu ministério. Eu vou dizer uma coisa para ti: não é fácil nós exercermos o ministério quando temos apoio. Quando nós não temos apoio, é mais difícil ainda. Quando nós somos admirados, não é fácil. Quando nós somos repelidos, é pior ainda. E aí, olha o que Paulo diz, irmãos, quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios. Ele diz, vocês, irmãos de Corinto, vocês fazem uma descrição a meu respeito. E qual é a descrição que vocês fazem? Qual que é a caricatura a meu respeito que vocês fazem? Vocês dizem sobre mim, ele é bom quando ele escreve, mas ele é péssimo, ele é fraco, ele é desprezível quando ele está na presença. Quer dizer, os irmãos olhavam para Paulo e não viam nele nenhum tipo de razão de acolhê-lo.
Os melhores biógrafos de Paulo vão dizer que Paulo, ele tinha mais ou menos 1,50 m, 1,60 m, 65 no máximo. Paulo era baixinho. Paulo, ele tinha uma compleição física magérrima, ele era magrinho. E Paulo, ele tinha uma pele marcada pelo sol e pelas viagens e pela exposição ao tempo, uma pele mais para o moreno do que para a pele branca, caucasiana. Paulo, ele era um indivíduo careca, ele não era um indivíduo cabeludo, ele era careca. Se você pegar e buscar os melhores biógrafos de Paulo, eles vão descrevê-lo como um indivíduo sem cabelo, um indivíduo calvo. E Paulo é um indivíduo com problema oftalmológico. Ele é, por assim dizer, me perdoem a expressão, ele é um cegueta. Ele é um indivíduo que tem problema oftalmológico. Ele tem uma oftalmia. E essa oftalmia, ela está presente porque lá na região da Galácia, quando ele sofre o primeiro apedrejamento, jogam muitas pedras na cabeça dele, e uma parte das pedras machucam os seus olhos, e a partir dali, ele desenvolve uma oftalmia terrível, um problema oftalmológico. É por isso que ele vai dizer, com letras grandes, eu vos escrevi. É por isso que ele vai usar um amanuense para escrever em seu lugar. Por exemplo, quando ele escreve a carta aos Romanos, ele utiliza-se de Tércio. Por quê? Porque ele tem problemas oftalmológicos. Ele é um indivíduo, irmãos, com estas características. E a igreja de Corinto, ao invés de acolhê-lo, ela olha para ele e diz assim: esse daí, até quando escreve é até legal, mas quando ele está aqui, não há beleza, não há parecer, não há formosura, não há encanto, não há carisma, ele não tem habilidade, ele é desprezível de presença. E olha que eles chegaram a dizer isso, sabe por quê? Ou melhor, apesar de, né? Não sabe por quê, mas apesar de, eles chegaram a dizer isso, apesar de o próprio apóstolo Paulo dizer quanto aos irmãos de Corinto: eu sou o pai de vocês no sentido espiritual, porque como mestres, vocês têm muitos mestres, mas como pai, vocês só têm a mim. Eu vos gerei em Cristo. Paulo gerou em Cristo. Paulo pastoreou por 18 meses. Mas depois os irmãos olham para ele e dizem assim: esse indivíduo aí, ele é muito fraco, ele é desprezível, ele é inútil. Tudo isso vai abatendo o grande guerreiro Paulo. Tudo isso vai trazendo com que Paulo fique fraco, desanimado, desencorajado, desalentado. Ah, irmãos, mas Deus não deixa os seus guerreiros abandonados. Deus não deixa os seus heróis, aleluia, superados e vencidos da guerra, não, aleluia. Deus se manifesta e Deus vai reanimar e encorajar Paulo. Deus vai reanimar e encorajar o apóstolo São Paulo. Eu falo aqui a nobres obreiros que, como Paulo, também já passaram por fracassos. Nem tudo na vida é vitória, vamos falar a verdade. Nem tudo na vida é triunfo, vamos falar a verdade. Aqui também eu sei que nós temos aqueles que estão aflitos e angustiados por alguma frustração, algum fracasso, algum desalento, algum tipo de superação. Nem todos nós, ou todos nós aqui, em algum momento e por alguma razão e em algum lugar, todos nós já sofremos preconceito. O preconceito, ele é horrível. A gente não pode nutrir o preconceito de forma alguma, mas todos nós, mesmo ao revés da nossa vontade, nós já sofremos preconceito. Seja por conta de dinheiro, seja por conta da sua condição física, seja por conta da sua cor de pele, da sua origem étnica, não importa.
eu sei que eu falo a homens que também, em algum tempo, já enfrentaram preconceitos. Todos nós aqui já sofremos essa resistência da igreja, no sentido, talvez, nem todos foram disciplinados, nem todos foram excomungados, glória a Deus pela sua vida, mas essa resistência, esse escanteamento, essa marginalização, esse ostracismo, esse esquecimento, esse banimento, mesmo dentro da igreja, algo terrível, algo terrível. Todos nós aqui já sofremos em algum momento alguma pressão judicial, seja da justiça penal, seja dos julgamentos que fazem sobre nós. Todos nós aqui já tratamos com problemas que não são nossos, dificuldades que nós não demos causa e que nós também não temos a solução, mas só somos colocados ali para ser instrumentos de Deus para solucionar. E todos nós aqui, em algum momento, todos nós, e se você não teve ainda, eu quero dizer para você, não se iluda com o ministério. O ministério, em algum momento, quando eu digo ministério, estou falando da vocação, da chamada, do trabalho. O ministério, em algum momento, vai trazer essa realidade para você. O seu ministério será resistido em algum momento. Quando algum pregador, escritor e comentarista dos evangelhos vai falar sobre a liderança de Jesus, ele fala que a liderança de Jesus, ela se divide em 3 fases. A fase de Jesus como água. A água é necessária, então todo mundo quer Jesus. A fase de Jesus como vinho, é um prazer ter a sua companhia. Mas a fase de Jesus como vinagre, que todo mundo quer colocar para fora. No ministério a gente enfrenta isso também, na caminhada a gente enfrenta. Mas eu venho aqui como arauto de Deus para entregar essa palavra para ti. Em nome de Jesus, levanta essa cabeça. Em nome de Jesus, anima o seu coração. Em nome de Jesus, deixa Deus encorajá-lo. Deixa Deus animar o seu coração. Deixa Deus exaltar e levantar você. Agora, como é que Deus vai resgatar esse herói chamado Paulo? Como é que Deus vai levantá-lo? Como é que Deus vai encorajá-lo, animá-lo? Deus vai fazer 3 coisas e eu concluo a minha participação. A primeira coisa que Deus vai fazer para resgatar esse guerreiro é trazer para ele companheiros fiéis. O que acontece em Atos 18? No versículo 2 em diante, o texto aí fala que chegaram em Corinto, advindos de Roma, 2 irmãos. Um se chamava Áquila e a outra se chamava Priscila. E Priscila e Áquila foram instrumentos de Deus para encorajar Paulo. São companheiros que Deus coloca do lado, para colocar o ombro, para dar as mãos, para se colocar debaixo da carga, para puxar a bandeira sobre si e dizer: você não está sozinho, Deus me mandou para estar contigo nessa batalha. Aleluia. Priscila e Áquila eram judeus. E eu vou dizer uma coisa: é uma bênção encontrar em terras estrangeiras os nossos patrícios. Eu tive o ano passado na Espanha pregando, e foi interessante. Eu passei lá uns 10 dias pregando e fazendo um curso. E tinha dias, porque quando você vai, é tudo glória. Você fala: vou lá, vai ser uma bênção. Mas você vai começando a sentir falta das coisas. Do seu povo, da sua família, você vai sentindo falta. A sua formosura do rosto vai se empalidecendo. Você vai se tornando um indivíduo mais tristonho, conforme os dias vão passando. E aí era interessante, quando eu ouvia um brasileiro falando em português, dava vontade de me intrometer na conversa dele, só para participar. A minha esposa, ela morou no Canadá, antes de me conhecer, isso há 23, 24 anos. Ela morou no Canadá. E ela morou no Canadá por cerca de 1 ano, mais ou menos.
E quando ela estava lá no Canadá, ela conta que ela sentia tanta falta do Brasil, que ela, sendo crente, serva de Deus, descobriu que lá no Canadá, na região de Toronto, havia um bar. E nesse bar, era um bar de brasileiros. Eles colocavam lá a bandeira do Brasil, comidas típicas do Brasil, e passavam o dia todo gravação do programa do Ratinho. Ela dizia: Henrique, eu não suporto assistir o Ratinho, mas eu ia para lá só para ficar ouvindo os brasileiros conversando. Eu tenho um amigão, um pastor presidente do campo da Adebras, em Jandira, pastor José Aelso Mendes de Souza. E o pastor Aelso, ele era de São Paulo e o ministério o mandou presidir o campo de Natal, no Rio Grande do Norte. E ele nunca tinha ido para lá, não conhecia ninguém. E ele chegou lá e ele ficou muito aflito, muito angustiado. Ele não imaginava que a mudança ia causar tanta angústia nele. E aí ele disse: Henrique, a minha angústia, o meu desespero era tão grande, eu queria voltar para São Paulo de qualquer jeito, e eu sentia tanta falta do jeito paulista de ser e tal, que eu ia dentro da agência do Banco Banespa, que tinha uma agência lá em Natal, só para me sentir um pouquinho em São Paulo. Quando você está longe e você começa a ouvir que é um patrício seu, aquilo te anima, aquilo te traz alegria, aquilo te traz paz. Paulo voltou a ouvir o hebraico, Paulo começou a ouvir a Torá, Paulo começou a ouvir os cânticos de Jerusalém, e aquilo trouxe alento para o seu coração. Agora, Priscila e Áquila não são só judeus, Priscila e Áquila também são cristãos. E é muito bom quando você está num lugar e você diz assim: só eu que sou crente daqui, e de repente você começa a ouvir um louvor como foi cantado aqui: canta, convido, ó crente. E você começa a prestar atenção e você diz: essa pessoa aí é da mesma igreja que eu. E de repente a pessoa lá no trabalho, sei lá, ela tira uma harpa, ela tira uma Bíblia. Ah, como é alentador, como é consolador, como é um refrigério e um refúgio encontrarmos com os servos de Deus que cantam ao mesmo Cristo que nós, que leem a mesma Bíblia que nós, que adoram ao mesmo Deus que nós. É uma bênção encontrarmos os irmãos. Agora, eles não são só judeus e cristãos, eles também são fazedores de tendas, eles são do mesmo ofício de Paulo. E aí, Paulo vai colocá-los ali para ladear, aliás, para estarem, do lado dele, no trabalho e no manejo da profissão. Quando eu venho na cidade assim, eu já fico olhando onde é que ficam os escritórios de advocacia. Eu não achei aqui hoje, eu cheguei um pouquinho mais cedo, não achei, mas eu queria sair daqui vendo onde fica a OAB aqui. O meu pai, descansa no Senhor, morreu agora em 2022, e o meu papai morreu com 82 anos, ele era um padeiro, e ele mudou muito. Para os irmãos terem ideia, até os 18 anos eu morei em 24 casas, para os irmãos verem como as coisas são. E aí interessante que o meu pai, quando chegava numa cidade, ele alugava uma casa e a gente ia para casa. E aí ele dizia assim: eu estou indo arrumar emprego. Aí a gente pensava: para onde meu pai vai? Para onde o pai vai? Será que ele vai para a casa do trabalhador? Será que ele vai comprar folhas amarelas, lá na banca de jornal? Não! Meu pai ia para a porta das padarias, e ele dizia assim: aqui eu converso com um padeiro que conhece um dono de padaria, que deixou de contratá-lo, mas é um cara que dá para trabalhar, e daqui a pouco não sei o quê. Meu pai nunca ficou sem emprego, ele sempre arrumou. É uma bênção quando você está sozinho, e você olha e tem companheiros que querem trabalhar com você. Levante a sua mão, eu quero deixar essa palavra. Deus vai colocar gente boa do seu lado. Gente da tua nacionalidade, não da tua nacionalidade brasileira, mas da tua nacionalidade celestial. Gente que crê como você, da sua fé, que acredita como você,
e gente que está disposta a trabalhar também. Levante mais alto a sua mão, por gentileza. Baixa a mão aí sobre o ombro desse irmão. E se você quiser e puder, chacoalha esse irmão e diga: você, aleluias, você é a pessoa que Deus colocou do meu lado. Você é o motivo de eu me animar. Você é o motivo de eu continuar trabalhando. Você é o motivo de eu continuar acreditando no ministério. Se isso é verdade, levante mais alto a tua mão. Levante a tua face. Levante a tua voz. Abra a sua boca. E se você sente, dê uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. Alguém um dia definiu avivamento assim. O que é avivamento? Alguém definiu assim: avivamento é quando Deus reúne pessoas boas, da mesma fé, e com o mesmo ânimo de trabalho, e com qualidade, no mesmo lugar. E aí você olha de um lado e diz: ali eu tenho uma peça boa que eu posso usar, ali eu tenho outra que eu posso também usar, aquela ali se eu colocar, puxa vida, maravilhoso, e aquela outra também. Quando você olha e a igreja está surtida de talentos, na diversidade, na subjetividade, na individualidade, mas cada um dentro do seu campo de atuação, cheio de qualidades, de dons e de vocações dados pelo Senhor. Deus nos dará companheiros fiéis. Agora, como é que Deus vai encorajar Paulo? Em segundo lugar, Deus encoraja Paulo com a chegada de Silas e Timóteo. Silas e Timóteo, quando Paulo vai para Atenas, ele os manda para Macedônia. E lá na Macedônia, Paulo os manda para Filipos. E eles ficam em Filipos. Mas daqui a pouco eles saem de Filipos e eles vêm para Corinto. E quando Silas e Timóteo chegam em Corinto, eles vão trazer alento para Paulo. E por quê? Porque o Silas, ele era um companheiro antigo de Paulo, desde a primeira viagem missionária. Ele lembra os feitos passados. O Timóteo era um jovem, um menino, um pupilo, um aprendiz. Ele traz para Paulo o vigor da juventude. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Eu queria só deixar essa palavra com todo respeito aos nobres obreiros que estão aqui. Mas nós não podemos matar os meninos. Nós não podemos massacrar os meninos. A gente tem que acompanhar os meninos. A gente tem que apoiar os meninos. A gente tem que treinar os meninos. A gente tem que educar, forjar, formá-los. Mas a gente não pode matá-los. A gente não pode soterrá-los. A gente não pode apagá-los e nem extingui-los. Com todo respeito, irmãos, os nossos quadros precisam ser renovados. Daqui a pouco essa geração vai passar. E nós precisamos criar uma geração de jovens fortes e preparados, instruídos e bem orientados, para que a hora que a gente sair de cena, nós tenhamos a confiança de que a igreja estará entregue a homens fiéis, e a homens fiéis, em nome de Jesus. Eu comecei a pregar com 14 anos, eu tenho 40 anos hoje. E é claro que na minha caminhada ministerial, eu peguei muita gente que tentou jogar uma pá de cal em cima de mim. Mas eu também peguei muitos homens de Deus que me deram as mãos, jogaram aquele pó para fora e disseram: vamos lá, Henrique, aqui você não tem oportunidade, lá você tem. Aqui você não treina, lá você treina. Aqui ninguém quer te formar, lá eu vou te formar. Uracandaramai. Em nome de Jesus, faça um compromisso com você mesmo, de dar lugar, e de dar espaço, e de dar oportunidade, com apoio, com orientação e com direção aos jovens talentos, aos jovens pregadores, aos jovens. Agora é interessante que Silas e Timóteo vão trazer para Paulo mais do que a experiência e a juventude, mais do que o passado e o futuro. Eles vão trazer para Paulo também
Irmãos, com todo respeito, eu sei que eu estou aqui numa plenária de assembleanos, e nós somos ortodoxos, mas o Reinaldo Polito, naquele livro dele, Gestos e Posturas ao Falar em Público, ele diz: de vez em quando você tem a liberdade de provocar o seu público, pedir para eles fazerem alguns gestos. Eu quero usar essa minha liberdade aqui. Faz assim, ó, com a sua mão, por gentileza, esse sinal aqui. Você conhece esse sinal, varão? Você conhece esse sinal? Esse sinal aqui quer dizer o quê, hein? Isso aqui não precisa palavra, isso aqui quer dizer o quê? Isso aqui quer dizer dinheiro, não é verdade? Quando Silas e Timóteo chegam ali, eles trazem dinheiro. Eles trazem dinheiro. Eles trazem provisão. Paulo estava com as mãos causticadas, porque ele estava tendo que dividir-se entre o trabalho de fazedor de tendas e o trabalho vocacional. E a obra, por causa disso, estava emperrada. Mas de repente Deus mandou provisão. Deus trouxe Silas e Timóteo lá da Macedônia, e eles trouxeram o que a igreja da Macedônia entregou para eles. Quando Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 18, ele diz: muito obrigado, irmãos, a tudo que vocês me mandaram, pelas mãos de Silas e pelas mãos de Timóteo. Eu quero dizer para os irmãos que eu não tenho falta de nada, porque Deus me proveu todo o necessário. Orana Candaramai. Levante a sua mão, eu quero dar essa palavra profética na sua vida. Deus vai mandar provisão para a sua vida. Deus vai mandar provisão. Eu não sei quem será o seu Timóteo, eu não sei quem será o seu Silas, eu não sei quem será a sua igreja de Filipos, eu não sei, mas eu sei que eu ouço o som de provisão de Deus chegando para você, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus vai mandar recursos. 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 Acredite. Aleluia, aleluia. Deus vai fazer o milagre, vai mandar recurso. Paulo diz: eu recebi o necessário. Deus mandou o recurso. Deus vai mandar o recurso para ti. Está angustiado? Está aflito? Escute essa palavra de Deus aqui, ó. Deus vai te mandar o recurso. Deus vai fazer o recurso chegar nas suas mãos. Pastor Elias, eu já estou concluindo aqui. Eu estava muito desejoso de fazer um mestrado, irmãos. Eu estava sem condições financeiras de fazer, e pedindo a Deus: Senhor, eu preciso, porque eu fiz o curso de Direito, me tornei advogado, eu sou advogado, atuo. Aí eu fiz uma pós, 2, 3, 4, chegou uma hora que estagnou. Eu disse: ô Senhor, me ajuda, Pai, eu preciso subir um pouco desse nível e tal. E eu comecei a pedir. Eu estava pregando um dia, de repente um irmão me abraçou quando eu terminei de pregar, e ele disse assim: Henrique, Deus falou comigo que você tem orado sozinho, sem contar até com a sua família, você não está contando isso para ninguém, mas Deus está ouvindo o seu clamor, e Deus vai mandar um recurso para você, e você vai fazer aquilo que você deseja no seu coração. Aí quando terminou, tá bom, aí eu fui pregar num dos setores lá em São Paulo. Quando eu termino a pregação, o pastor da igreja me deu um abraço e falou: Henrique, eu senti de Deus de abençoar você, o que eu poderia fazer por você? Aí eu falei: rapaz, por mim você só pode fazer uma coisa: orar para que Deus me abra uma porta de um mestrado, porque eu preciso entrar num mestrado, eu quero entrar, eu estou desejoso tal, mas eu não tenho recurso. Aí ele olhou assim para mim e disse: o que você tem escutado de Deus sobre isso? Eu disse: eu tenho escutado de Deus que Deus vai me prover o necessário, Deus vai abrir uma porta. Aí ele disse: então tá bom, me dá seu telefone aqui. O tempo passou. Aí ele me liga um dia e diz: Henrique, eu escutei de um amigo meu
que tem uma universidade grande em São Paulo, que ela fornece para alguns estudantes de direito o curso de mestrado gratuito. E para você concorrer, você precisa apresentar um projeto. Prepara um projeto. Aí eu peguei e comecei a preparar o projeto. Fiz o projeto, deixei lá. Um dia ele me liga, 11h30 da noite. Ele diz: Henrique, deixa eu dizer uma coisa. Sabe aquela faculdade? Sim, eu estava encontrei com meu amigo e ele comentou comigo que até hoje eu estava para falar com você, mas a correria na igreja, rapaz, eu sei que falta pouco para meia-noite, mas dá um jeito aí. Aí eu falei: pode ficar tranquilo. Eu já estava com o projeto pronto, acordei meu filho, ele foi lá, sentou comigo, a gente subiu o projeto. Passou 15 dias, meu telefone toca. Era a faculdade dizendo: o seu projeto foi aprovado. Agora, eu já estou com 1 ano e meio do mestrado. No final do ano eu vou terminar o mestrado. Eu vou dizer uma coisa: eu comecei o mestrado com esse bolso vazio. Eu comecei o mestrado com esse bolso aqui vazio. Eu estou terminando o mestrado com esse bolso vazio. Mas a provisão de Deus veio. Deus vai prover, Bi. Deus vai prover, pastores. Fala isso para esse companheiro. Deus vai mandar recursos. Fala para ele em nome de Jesus. Deus vai mandar recursos. Aleluia, ele vai usar alguém. Ele é dono do ouro, ele é dono da prata. E quando ele quer, ele faz. Quem tem glória para dar a Deus, que pode levantar as mãos. Aleluia, pode levantar a face, pode levantar a voz, abrir a boca e dar uma palavra de adoração e de louvor ao Senhor. E por fim, Deus vai encorajar Paulo em último lugar, trazendo para Paulo uma visão. Olha o que o texto que eu li diz: que Deus apareceu para Paulo em visão. Deus vai te encorajar, colocando gente leal do seu lado. Deus vai te encorajar, mandando os recursos necessários. E Deus vai te encorajar, te dando uma visão nova, inédita, criativa, vanguardista, disruptiva. Deus vai te dar uma visão nova. No final do mês de março, eu fui convidado para fazer a celebração de 54 anos de um casal de pastores amigos aqui no Paraná, na cidade de Jaguariaíva. E quando eu cheguei lá, eles me colocaram assim, numa pousada que é um chalé. E aí ele me explicou o seguinte: o neto, que é meu amigo, era nosso lá de Barueri, é o Joesley. Ele me explicou, ele disse: pastor, o senhor está vendo esses chalés aqui? Eu falei: estou vendo. Aí ele falou: o senhor está vendo essas preparações todas aqui, essa fazenda? Eu falei: estou vendo. Onde você arrumou isso? Aí ele falou assim: quem me deu foi Deus. Na verdade, Deus não me deu a fazenda, Deus me deu uma visão. Eu falei: como é que foi esse negócio? Aí ele falou: foi o seguinte: na pandemia, os espaços para campings e chalés em São Paulo estavam fechados. E tem um grupo de pessoas que acampam, escoteiros, etc., que esse grupo me procurou e disse assim: olha, eu sei que você tem aí uma terra do seu vô que está sem nada, mas essa terra é bem afastada e vocês poderiam alugar para nós, para que a gente faça o nosso acampamento e cerca de umas 40 pessoas, nós passemos aí 5 dias. Aí esse meu amigo foi e disse: olha, eu vou te falar uma coisa, não tem nada, não tem banheiro. Aí o pessoal disse: a gente leva o banheiro portátil. Aí ele disse: bom, não tem fogão, a gente faz a fogueira, quem vai acampar é assim mesmo. Não tem lugar para vocês dormirem, a gente leva a barraca, meu filho, a gente vai acampar. Aí ele disse: tá certo. Falou com o vô dele falou: pode fazer. Cercaram o lugar que estava até sem cercar, cercaram o lugar, passaram lá uma máquina, arrumaram mais ou menos e deixaram lá do jeito que estava. Os campistas vieram, ficaram lá, e quando eles foram embora, eles pagaram
mais 3 anos para eles, para aquela equipe estar lá num certo período. Aí ele pegou aquele dinheiro e investiu, tirou umas fotos, jogou no Instagram. Ele disse para mim: pastor, esse chalés e esse espaço para o camping não tem vaga até 2027, o final de 2027. Quando Deus quer, Ele te dá uma visão. Você acredita nisso? Deus vai ungir os seus olhos com colírios dos céus, e Ele vai te dar uma visão para consolar você e animar a tua alma. Obrigado, pastor. Deus abençoe.